Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto da manhã, um culto de ensino, o culto da EBD, e temos a oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus e também de louvarmos seu santo e excelso nome. Deus é digno de todo louvor. E este é o último domingo do mês de novembro, um mês grande, um mês repleto de atividades, de comemorações. Um mês que foi muito abençoado para cada um de nós, com certeza. E em alguns países do mundo é no mês de novembro que acontece o Dia de Ação de Graças. E na verdade nós devemos ter sempre um dia de ação de graças, sempre. Todos os dias sermos gratos a Deus, porque Ele é um Deus perfeito, um Deus que nos supre em tudo. Então não é apenas um dia, né? Mas eu sei que é um dia especial em que em muitos países as famílias se reúnem em torno da mesa para uma celebração bonita e para agradecerem a Deus. Pelo menos um dia para lembrarem do Criador, aquele que supre todas as necessidades, aquele que é o Deus poderoso. Mas nós podemos fazer isso continuamente. Os portugueses têm um hábito muito interessante. Eles conjugam o verbo sempre no infinitivo, mas quando a coisa é contínua, eles usam o gerúndio. Então, estão sempre agradecendo, não estão a agradecer. A agradecer é uma coisa pontual, mas estar agradecendo é uma coisa contínua, porque o endo no verbo, quando ele tem ação, né, é uma coisa contínua. Eu acho isso tão bonito, sermos gratos continuamente. Então, vamos estar sempre agradecendo a Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento tão gostoso com os nossos irmãos. Mesmo à distância, nós podemos sentir, Pai. Cada um que vai acessando, vai entrando, é porque está desejoso, Senhor, de te louvar, de te exaltar. E todos juntos, ó Deus, fazermos isso como um ato contínuo de adoração ao Teu nome. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda a gratidão do nosso coração. Ó Deus, queremos continuamente te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo o que o Senhor ainda vai fazer. Deus bendito, abençoe esse domingo na vida de cada um de nós, desses que estão participando desse culto e daqueles que haverão de acessar em algum momento esse culto, sejam abençoados por Ti, Senhor. Possam sentir Tua presença, que é contínua, Pai. O Senhor é onipresente e é capaz de estar em todos os lugares, junto com todas as pessoas. Ninguém precisa se sentir isolado, sozinho, porque tem o Senhor consigo. Então nós podemos, Pai, ser gratos pela Tua companhia maravilhosa. Amém. Que o Senhor receba, Pai, esse culto e nos ajude a aprender mais da Tua palavra no momento do ensino. Nós oramos assim agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. E você que está conosco é muito bem-vindo. Mesmo que você esteja distante, sinta-se abraçado por nós. Hoje é um dia muito, muito especial. Vamos repetir nosso tema e divisa, pastor? Vamos lá. Tema: firmados na fé, divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. E nós agora cantaremos de Cristo. É um hino lindo do cantor cristão, 399, Cantarei de Cristo. Cantarei de Jesus Cristo, que sofreu para me salvar. Ele sobre a cruz foi morto, pra da pena me livrar. Cantarei que Jesus Cristo, com amor me resgatou.
Cantarei de Jesus Cristo, sua graça exaltarei. Encontrou-me muito aflito e descanso nele achei. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei de sua graça, que rebelde me encontrou, com amor e piedade ele me regenerou. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Seu amor. Cantarei no céu a Cristo, bendirei seu grande amor. Humilhou-se para salvar-me, louvarei com zelo e ardor. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Todos somos servos de Jesus e devemos testemunhar dele, sempre e de todas as maneiras. Cantar sobre a bondade e amor de Jesus e de como por amor nos resgatou é uma delas. Leiamos a palavra de Deus. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala de sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio,
O Senhor se assenta como Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Glória a Deus. O salmista encerra esta bela poesia dizendo: o Senhor dará força ao seu povo. Amém. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. E fortalecidos cantaremos, exaltaremos seu santo e bendito nome. Cantemos o hino 385 do cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Para que muitos louvores sejam feitos a Jesus, por nós e por aqueles que ainda crerão nele por intermédio da pregação da Santa Palavra de Deus, é que fizemos nossa campanha de missões. Irmãos, hoje eu achava que faria isso só no domingo que vem, mas a Igreja Batista Nova Aliança tem trabalhado com amor, com afinco, com ardor, né? E aí vejam que nós começamos a nossa campanha entregando ao Senhor um coraçãozinho desses por apenas R$5, e quando juntávamos 20 coraçõezinhos, um desses coraçõezinhos pequeninos ia se transformando num coração vermelho. E vejam como estamos. E esse aqui, faltavam 3 domingo passado e já concluímos nossa campanha para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós ofertamos, devolvemos parte dos recursos que o Senhor nos dá, porque nós amamos Jesus e queremos que o nome dele seja exaltado em toda a terra. Amém.
Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome em toda a terra. Agradecemos por nos abençoar e por mover os corações dos teus filhos para ofertarem com liberalidade. Multiplique os recursos que levantamos, em nome de Jesus. Amém. 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 E vamos cantar um hino que faz muito tempo que não cantamos, o 140. É um hino muito conhecido, o domingo. Não cantamos com frequência, mas ele é muito bonito. Vamos lá. Se os irmãos não lembrarem, nós cantaremos 2 vezes. Domingo é o dia, amor, tão cheio de prazer. Almejo, meu Senhor, a graça e teu poder. Honrar-te, sim, glorioso Rei, cumprir a tua lei. Enche-me, vem, Senhor, de gozo e muita fé. Ó grande benfeitor, concede a minha mercê. De pecadores despertar e tua igreja estimular. Espírito de luz, ó dá-me o dom do amor, que vejo em meu Jesus, o meu e bom pastor. Ensina-me, pois meu dever dirige todo o meu viver. Essa melodia é do hino 13, que nós cantamos com outra letra. Mas que belo hino é esse, que diz que a igreja está despertada. E como está? A Igreja Batista Nova Aliança não ficou adormecida durante esse tempo de pandemia, esteve ativa e nós estamos felizes por poder servir ao Senhor. Domingo é o dia do Senhor e nós queremos muito honrar o Senhor no dia que separamos para Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos aprender com Teu Santo Espírito a sermos ativos na Tua obra e a trabalharmos em prol do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. No momento do ensino hoje, o professor Alexandre vai concluir o estudo que ele tem feito há algumas semanas. Posso pedir por cura? E hoje, então, ele conclui esse belo estudo que estamos fazendo. Para que os irmãos, enquanto eu preparo aqui, vejam, nós temos os dados da nossa igreja, desse lado esquerdo, e estamos avisando que após o culto das 18h30, a Cantina das Mulheres Cristãs em Missão estará ali vendendo coisinhas gostosas por apenas R$3, e tudo que levantamos nas nossas cantinas também é revertido para missões. Nossa igreja está comprometida com muitas frentes missionárias. Então, pouco a pouco, nós vamos levantando recursos, não só nas campanhas, como essa que nós fizemos dos coraçõezinhos, mas continuamente as mulheres trabalham levantando recursos. E temos trabalhos feitos aqui, bem perto de nós, alguns trabalhos um pouco mais distantes, mas tudo com os recursos que levantamos com as cantinas e com as nossas campanhas. Então, agora, vamos ver a aula do professor Alexandre. Bom dia. Vamos então iniciar a nossa EBD de hoje. Lembrando que nós estamos conversando sobre posso pedir por cura. O nosso texto base está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, né? Tá certo?
dos versos 5 a 13. Estamos falando sobre o centurião romano que procurou a Jesus, pedindo por cura para o seu servo que estava gravemente enfermo. E nós já há 3 domingos, estamos falando sobre isso, estamos nos debruçando sobre esse estudo e hoje, com a graça de Deus, nós vamos então concluir essa parte de posso pedir por cura? Vamos à última parte hoje, tá? Vamos então fazer uma breve oração para iniciarmos o nosso estudo. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, diante de nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Abençoa agora este momento, abençoa esse estudo, Senhor, que tudo seja feito aqui para a Tua honra, para a Tua glória, para a nossa edificação. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então aqui ao seguinte. Na última parte da semana passada, nós estávamos falando sobre outras verdades sobre a cura segundo Jesus. Vamos lembrar aqui, primeira coisa, nós falamos sobre lições que podemos aprender com o centurião romano, o que a atitude ou o que as atitudes do centurião nos ensinam, Depois nós fomos por uma segunda parte que eu chamaria de ouvindo a Jesus. Jesus fez algumas afirmações no seu diálogo com o centurião e nessas afirmações de Jesus nós percebemos a maneira de Deus atuar, E na terceira parte, que é a que nós estávamos no domingo passado, estávamos falando então sobre outras verdades sobre a cura segundo Jesus. E aí nós estávamos falando aqui do seguinte, se na segunda parte nós falamos sobre aquilo que Jesus afirmou, nós estávamos falando agora sobre aquilo que Jesus não disse. Dizem coisas por aí que Jesus jamais afirmou. A primeira coisa é que Jesus não disse que o problema era difícil demais. Nós temos essa tendência, de hierarquizar as doenças, os problemas, os nossos motivos de oração. Achamos que existem coisas mais fáceis, outras mais difíceis e outras que nós imaginamos tão difíceis que é melhor nem pedir para Deus, Não incomode Deus com isso. Mas não é isso que Jesus falou, não. Jesus não disse que o problema era difícil demais. Então o que nós aprendemos aqui. Seja a sua enfermidade, o seu problema, a sua tribulação fácil ou difícil aos seus olhos, saiba que para Deus nada é impossível, não há problema difícil demais. Tá? E segundo, Jesus não disse que o problema do servo do centurião era espiritual. Veja bem, nós não estamos absolutamente aqui negando que muitas doenças, muitos problemas sejam de origem espiritual. Sabemos que isso existe, Mas não podemos também dizer que todos os males, todas as doenças, todos os problemas são de cunho espiritual, tá? Então, outra coisa que Jesus não afirmou e que muitas vezes dizem que ele falou, Jesus não disse que o problema era espiritual, nem todo problema é espiritual, muitos são e muitos também não, tá? E aí, nós estávamos na última parte deste quesito que nós estávamos analisando, outras verdades sobre a cura segundo Jesus. Olha que coisa interessante, o pastor Israel Belo de Azevedo, lembrando que esse texto aqui é dele, Eu estou me fundamentando num texto dele para a gente conversar. Ele, nessa parte que nós vamos ver agora, ele dá um testemunho de um fato que ele presenciou na sua caminhada cristã. Olha o que ele diz aqui, acompanhe comigo. Há muitos anos eu pude testemunhar como terminam algumas histórias de pessoas tementes a Deus.
Eu o conheci porque ele se mudou para o Rio de Janeiro a fim de se tratar de um câncer que o surpreendera no auge da carreira pastoral e com filhos menores. Um deles hoje pastor e outro sendo incomodado por Deus para seguir a mesma vocação. Posso dizer que aquele servo do Senhor sofreu em silêncio. Embora milhares de pessoas tenham orado em seu favor, ele morreu. Sua filha mais nova, em cujo casamento preguei muitos anos depois, era ainda uma criança quando ele faleceu. Ele está dando um testemunho aqui de um conhecido dele, pastor, igualmente pastor como ele, e esse homem ficou doente, ele contraiu um câncer, os filhos ainda eram pequenos. Então veja aqui, ele está falando de um servo de Deus, um homem temente a Deus, que estava no auge, inclusive, da sua carreira pastoral. E, apesar das orações, das intercessões e tudo mais, ele veio a falecer. E aí, inevitável, né? Perguntas do tipo, é inevitável numa situação dessa não se fazer essas questões, né? Por que morreu de câncer aquele pai, esposo e pastor? Porque Deus não atendeu às suas orações e às preces dos seus irmãos? Muitas vezes nós nos deparamos com situações como essas, inclusive muitas vezes pessoas próximas de nós, até no nosso círculo familiar, e é inevitável aparecer questões como essa, né? Pessoas que vão questionar, puxa, mas uma pessoa que sempre falava de Deus, sempre ia à igreja, né? As pessoas falam, nossa, estava sempre na igreja, né? Uma pessoa fiel a Deus, né? Como pode uma pessoa contrair uma doença dessa e sofrer com uma enfermidade como essa, né? Por que Deus permitiu isso, né? Tá certo? Muitas vezes a gente imagina que a pessoa que vai à igreja e que faz tudo direitinho, né? Segue todos aqueles rituais, aquelas práticas no âmbito religioso, ela está blindada, né? De certos problemas. A gente imagina isso. E o senso comum também imagina isso, né? Nossa, como uma pessoa tão fiel a Deus passou por isso, né? São perguntas que muitas vezes crentes e não crentes se fazem, né? Eu acho interessante a resposta, ou a reflexão aqui que o pastor propõe para a gente. Ele diz assim, olha, gosto de pensar que essas, com algumas variações, eram as perguntas de Jó. Também gosto de pensar que Deus não as respondeu, tá? Então, volto na pergunta aqui, né? Ele estava falando sobre um amigo pastor que faleceu de câncer. Então ele diz assim, esse tipo de pergunta, por que aquele pastor que era um esposo, um pai amoroso, um servo fiel a Deus morreu de câncer? Por que Deus não atendeu suas orações? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Então ele fala que, guardadas aqui as devidas proporções, as devidas variações, aconteceu o mesmo com Jó, né? Jó também se perguntou e perguntou para Deus a razão das suas mazelas, as razões dos seus sofrimentos. Jó fez essa pergunta para Deus, por que isso está se abatendo sobre a minha vida? E ele diz assim que ele gosta de pensar que Deus não respondeu às perguntas de Jó, tá? E aí ele diz assim, ó, primeiro, estou certo que Deus não as respondeu apenas para mostrar o quanto é soberano. Então tá aí, primeira coisa, Deus não respondeu às indagações de Jó porque Deus é soberano, né? Mas não foi só isso, não. Deus também não respondeu às perguntas de Jó e muitas vezes não responde às nossas, para nos ensinar que as razões de sua resposta ou falta de resposta variam de pessoa para pessoa. Olha que coisa interessante. Deus trata de forma diferente para cada um de nós.
né? A mesma forma que Deus, a forma como Deus trata o Alexandre, trata o João, trata a Maria, não é a mesma, tá? Então Deus, ele nos ensina isso com esse caso de Jó. As razões da resposta ou da falta de resposta de Deus vão variar de acordo com a pessoa. Cada caso é um caso tratado individualmente por Deus. Olha o que ele diz aqui, que interessante agora. Jó não seria uma personagem universal do sofrimento, tipificando a cada um de nós, se Deus lhe explicasse por que sofria. Afinal, as explicações, principalmente as mais faceizinhas, as mais simples, aumentam-nos a dor, em lugar de levar a dor para sempre, para longe de nós, tá? Na verdade, saber por que sofremos não nos ajuda em nada. Olha, é interessante, né, isso daqui, para a gente parar um pouco para pensar. Primeiro, se Deus responde ou não responde às nossas indagações, isso vai variar de pessoa para pessoa. Deus trata de forma diferente com cada um de nós, né? E realmente, Jó é uma personagem universal do sofrimento. Para pensar, até quem não é crente, até quem não é cristão, normalmente quando se fala em sofrimento, em padecimento, em tribulação, as pessoas logo já remetem ao quê? A Jó, né? Lembram da história de Jó, do que ele sofreu. Então Jó, ele tipifica, né, o sofrimento, é uma personagem universal do sofrimento, tá? Só que Deus, se você for lá no livro de Jó, você vai ver o seguinte: Jó, ele faz uma série de questionamentos a Deus, de perguntas a Deus, mas Deus não explicou por que ele sofria. Pelo contrário, Deus devolveu a Jó uma série de outras perguntas. Ele questionou a Deus e Deus devolveu mais perguntas a Jó, tá? Deus não lhe explicou a razão do sofrimento, tá? E o interessante que eu vejo aqui é o seguinte, que muitas vezes as explicações, saber o porquê nós sofremos, não nos ajuda a lidar com a dor do sofrimento, tá? Então tá aqui, ó. As explicações, por mais fáceis que sejam, não nos ajudam em nada. Muitas vezes até aumentam a nossa dor, ao invés de resolver essa questão, tá? Muitas vezes a explicação é pior do que você não ter explicação, tá? Eu estava pensando aqui no seguinte, pode parecer uma coisa assim, uma coisa boba que eu vou falar agora, mas eu estava pensando no seguinte, né? Imagine que você pudesse saber sobre a sua própria morte. Imagine que você ficasse sabendo quando, onde, né? E em que circunstâncias futuramente você vai morrer. Porque todos nós vamos morrer um dia, tá certo? Pelo menos a morte física, né? O que a gente tem que temer é a segunda morte, como diz a Bíblia, né? Mas imagine que você tivesse a oportunidade, ou a oportunidade de saber sobre isso. Olha, Alexandre, se prepara porque você vai morrer dia tal e a coisa vai ser assim. Eu pergunto, saber sobre isso me ajudaria a viver melhor? Ou aumentaria ainda mais as minhas preocupações, a minha ansiedade, né? O meu sofrimento? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, acho que vocês estão compreendendo onde que eu estou querendo chegar, tem coisas que nos é mister saber, e tem coisas que não nos é mister saber. E pode ter certeza que aquilo que você não sabe, aquilo para o qual Deus não te dá uma resposta, aquilo para o qual Deus deixa você sem uma explicação, você pode ter certeza que, por mais paradoxal que isso possa parecer, Deus está fazendo o melhor para você.
tá? Deus está fazendo o melhor. Ou seja, muitas vezes saber por que sofremos não vai nos ajudar em nada, não vai diminuir a nossa dor ou nos ajudar a lidar com o sofrimento, tá? Então tá aí. É a questão que ele está falando aqui, das perguntas que às vezes a gente faz para Deus, que Deus não nos dá uma resposta, que Deus nos deixa sem explicação, e isso também aconteceu com Jó. Mas vamos confiar de que mesmo nessa ausência de respostas, Deus está fazendo o melhor. Ele sabe o que é melhor para nós, né? E olha, ele vai citar também aqui o apóstolo Paulo. Quantas vezes, né, a gente já não falou no tal do espinho na carne, né? Do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aqui agora. Igualmente gosto de pensar que caminha por esta mesma região o motivo pelo qual não conhecemos a identidade do espinho na carne de Paulo. Da mesma forma que Deus não explicou para Jó por que ele sofria, e muitas vezes conosco é assim, ele está pegando aqui a situação do espinho na carne, do qual Jó fala lá na segunda carta de Coríntios. Tá? Ele diz aqui agora o seguinte: se o espinho do apóstolo não coincidisse com o nosso, não nos bastaria a graça de Deus. Esta graça é universal para nossos espinhos particulares, não importa quais espinhos sejam esses. Tá bom? Então, você entendeu como ele diz aqui, como a Bíblia não revela qual era o espinho na carne de Paulo, e como a Bíblia diz que apesar desse espinho, o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza e a graça de Deus bastava para Paulo, da mesma forma é para conosco também. Nós também temos os nossos espinhos na carne, tá? Temos os nossos espinhos particulares, né? E não importa qual seja o seu espinho na carne, da mesma forma que o de Paulo, tá? A graça de Deus basta também para os nossos espinhos, tá certo? Então ele diz que ele gosta de pensar que é por esse mesmo motivo que Deus também não revelou a identidade desse espinho na carne, tá? Porque senão nós não nos identificaríamos com Paulo e essa história da graça nos bastar também já não faria tanto sentido para nós, né? Tá certo? Novamente é aquilo que eu volto a dizer, tem coisas que de repente nos é mister saber, tem coisas que não. É Deus na sua soberania, na sua sabedoria que sabe, né? O que ele faz, tá certo? Bom, e já que estamos falando aqui do famoso espinho na carne, que está lá em 2 Coríntios 12, tá aqui, ó. Paulo falou lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 7, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, coisas que foram reveladas a Paulo, e que ele diz que eram indescritíveis, né? Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em algumas versões diz para me esbofetear, né? Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Interessante, olha a Bíblia de estudo que eu tenho aqui, olha o que ela diz a respeito desse espinho na carne. Muitas são as especulações acerca da natureza desse espinho na carne, que afligia permanentemente o apóstolo Paulo, e que fazia ele se sentir fraco, humilhado, tá certo? Paulo jamais foi claro sobre isso nas Escrituras, muito menos os seus amigos, os seus discípulos, tá certo?
Para Martinho Lutero, o reformador da igreja lá do século XVI, se tratava das constantes perseguições, especialmente por parte dos judeus, os próprios irmãos conterrâneos de Paulo, aos quais ele dedicava tanto amor. Então Lutero, ele fez aí uma especulação, ele falou, olha, eu não sei também o que é esse espinho na carne, mas pode ser as constantes perseguições que Paulo sofria. E como ele sofria inúmeras perseguições pelo Evangelho, ele tinha lutas, né? Ele tinha lutas tanto espirituais como emocionais, psicológicas, como todo servo de Deus da estatura de Paulo enfrenta, né? Tá certo? O que mais que aparece aqui, quer ver? Olha que coisa interessante, você sabe que nos textos hebraicos do Antigo Testamento, o termo espinhos pode significar também inimigos. Espinhos é o mesmo que inimigos, né? Daí vem essa ideia da perseguição, tá bom? Outra coisa, Paulo teve muitos sofrimentos físicos, né? Quer dizer, o currículo de Paulo é grande aqui, né? Ele padeceu de malária, a Bíblia dá a entender também que ele sofria de uma doença que prejudicava muito a sua visão, ele tinha fortes enxaquecas, tá certo? Então, claro, Paulo ele insistiu com Deus para que livrasse ele daquele tormento, né? Da mesma forma como Jesus lá no Getsêmani também orou a Deus Pai, dizendo, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Jesus estava em grande sofrimento. Entretanto, o Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo. Tá aqui, ó. Peraí que eu me perdi aqui. Tá aqui. Entretanto, o Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo com graça e poder. E é assim que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra. Não destruindo ou retirando o mal que nos aflige e enfraquece, mas transformando o nosso sofrimento em motivo de fé, crescimento espiritual e testemunho da sua graça e do seu amor eterno. Tá? Então tá aí. Interessante essa parte aqui sobre Jó e sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. E aí nós vamos agora para a conclusão. E na conclusão, o pastor aqui ele nos faz algumas recomendações, algumas exortações. Vamos lá então para caminhar aqui para o final? Primeira, não faça orações protocolares. Ore com fé. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Reconheça que Deus é Senhor da vida e da morte, da saúde e da dor. Queira ter a fé que teve o centurião romano a quem Jesus ministrou. Tá? Então tá aqui. Nós vimos aqui que não é a oração que produz a cura. É a oração dirigida a quem pode curar. Tá certo? Mas ele diz aqui, não faça orações protocolares. Não ore só para cumprir tabela, né? Tá certo? Não ore só por obrigação. Ore com fé. Segundo, não deixe de lutar em oração, pedindo força para viver, para não desistir jamais, e pedindo cura. Peça a cura para a glória de Deus. A religião, como intimidade com Deus, pode lhe dar força para viver, mas também pode lhe dar a própria vida, tá certo? Então, ore com fé e persevere na oração, pedindo por cura e pedindo por força para viver. Terceiro, não permita que manipulem a sua dor. Repito, não permita que manipulem a sua dor. Não é preciso buscar outra igreja, nem outro pastor. Está prestando atenção nessa parte? Como é importante isso daqui? Quantas pessoas, e a gente está cansado de ver isso,
Isso acontece até conosco, né? Estamos falando aqui de nós mesmos, né? Quantas pessoas, às vezes, no meio do sofrimento, no meio da dor, não tem alguns espertalhões de plantão que aproveitam essa situação para manipular a dor alheia e para ganhar em cima disso, e para faturar em cima disso. Então não permita que manipulem a sua dor. Você não precisa buscar outra igreja, nem outro pastor. Cada um pode levar o seu problema diretamente a Deus. Cada um pode pedir à sua igreja para orar pelo seu problema. Sua igreja tem mais compromisso com você do que outra que não o conhece. O poder está em Deus, não em quem ora. A obra é dele, não dos obreiros. Tá certo? Então tá aí, muita gente às vezes se ilude, né? Fala, não, que eu ouvi falar, né? Eu ouvi falar que naquela outra igreja a oração lá é mais forte, tem mais poder. Olha, tem um obreiro que ora lá que até a terra treme, né? Tá certo? E aí a pessoa, ela vai atrás de outra igreja, ela vai atrás de outro pastor, ela acha que lá a oração é mais forte, né? Mas ele diz aqui, ó, que a sua igreja mesmo pode orar pelo seu problema. E outra coisa, a igreja da qual você faz parte te conhece melhor, sabe da tua dor e tem mais compromisso com você do que as igrejas do tipo Jesus Sociedade Anônima, né? Jesus Limitada. Então vamos lá. 4. Não deixe de buscar os recursos médicos disponíveis. Seja exigente com os hospitais. Seja crítico das condutas adotadas. É a sua vida que está em jogo, tá? Então nós já falamos sobre isso no domingo passado e só para reforçar, não deixe de buscar os recursos médicos disponíveis, né? Buscar a medicina não significa falta de fé. 5. Não aceite nenhum tipo de culpa pelo seu sofrimento físico ou mental, mesmo que ele tenha sido provocado diretamente por seus pecados. Lembre-se que Deus já lhe perdoou por meio de Jesus Cristo, se você já confessou o seu pecado. Então é aquela história que a gente falou no domingo passado dos amigos de Jó, né? Tem gente que gosta de apontar o dedinho e trazer aquele discurso de medo, de culpa, né? Tá certo? Olha, tá vendo? A culpa é sua. A mão de Deus está pesando sobre você. Olha aí, né? Você está colhendo o que você plantou. Quer dizer, é claro que é o que ele está dizendo aqui, ó. Muitas vezes o sofrimento é resultado do nosso pecado, da nossa negligência, né? É mais ou menos o seguinte, se me permite dizer aqui, né? A gente está falando aqui da realidade. Se você fuma a vida inteira, se você bebe a vida inteira, uma hora isso vai trazer consequências para o seu corpo, para a sua saúde. Mas muitas vezes o sofrimento ele vem sem a gente saber o porquê, mesmo a gente se cuidando, tá? Então, ó, cuidado, viu? Não aceite nenhum tipo de culpa pelo seu sofrimento, né? Jesus já te libertou, Jesus já lhe perdoou e bola para frente. Não há mais condenação, né, sobre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, tá? 6. Não se deixe dominar pela ansiedade. Entregue a sua enfermidade a Deus. Entregue e descanse, mesmo que tenha que conviver com a dor, tá? É o caso de Paulo. Paulo orou a Deus, Deus não retirou o espinho na carne, nós sabemos de qual espinho é que ele está, nós sabemos qual era o espinho do apóstolo, mas chegou uma hora que Paulo, ele confiou na graça de Deus e ele falou, já que Deus não tira esse sofrimento, eu vou conviver com ele e esse sofrimento vai ser para a graça de Deus, né, para testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida apesar desse sofrimento, tá certo? Então tá aqui, ó. Entregar a enfermidade a Deus ou aprender a conviver com o sofrimento não é conformar-se, tá? Descansar não é desistir.
entregar é o ponto mais elevado da oração. Descansar é o resultado da entrega. Então é aquela coisa, confie em Deus, né? Entregue o problema para Ele e descanse, no sentido de aguarde, né? Tá certo? Que Deus vai sempre fazer o melhor. 7 e penúltimo, não deixe de louvar o seu nome, se Deus curar você. Não deixe de louvar o seu nome, se Deus não curar você. Tá? Se Deus te curar, Deus é Deus. Se Ele não te curar, Deus é Deus. É difícil isso, né? Tá certo? Mas é assim. E oitavo e último item da nossa conclusão. Não deixe de interceder. Em outras palavras, não olhe apenas para o seu problema, olhe também para o problema dos outros. O individualismo, né, também é um problema que necessita de cura. Ao orar pelos outros, você abençoará pessoas. Ao abençoar, você também será abençoado. Ao orar pelos outros, você vai entender melhor essas pessoas e vai entender melhor o seu próprio problema. Você não está sozinho no mundo. Não só porque há pessoas com experiências dolorosas como você, mas porque, principalmente, Deus está com você. Continue sendo um intercessor. Então é aquela coisa, você está precisando de orações? Você está em sofrimento? Mesmo assim, não deixe também de interceder pelos outros. Tá? Continue intercedendo e abençoando outras pessoas, que com certeza você também será abençoado. Então é isso, meus irmãos. Com essa parte aqui, com essa reflexão de hoje, nós encerramos o nosso tema sobre posso pedir por cura, que está lá no Evangelho de Mateus. Obrigado pela atenção. Tenham um bom domingo, tenham uma boa semana, debaixo da graça de Deus, que Deus os abençoe. E um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau, tchau, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos, igreja. Algumas considerações neste estudo maravilhoso, um texto maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu preciso falar algumas coisas para você, para que você não esqueça. Porque o que eu vou dizer aqui para você é algo que a palavra de Deus diz. E você precisa entender a palavra de Deus. Nenhum de nós, queridos, nenhum de nós foi criado para morrer. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos chamados de coroa da criação. Então, nós não temos nada a ver com a morte. Nós não gostamos da morte. Ninguém quer morrer. Por isso, eu estava até vendo um comercial hoje pela manhã, cremes, hidratantes, aí você toma tônicos para que você não fique com rugas, para isso, para aquilo. Na verdade, ninguém quer morrer. Mas todos nós vamos morrer. Todos. Agora é nossa responsabilidade, sim, cuidar do nosso corpo. Porque daremos contas ao Senhor daquilo que fazemos com o nosso corpo. A Bíblia diz isso. Agora, Jesus disse uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Porque eu sou um crítico, não sou frio, mas sou um crítico de pessoas, de entidades que levantam a bandeira da cura, de que tudo vai ser curado, ou seja, querem trazer o céu para a terra, querem fazer algo que não vai acontecer. E eu quero dizer para você hoje, para você não esquecer nunca mais, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então todos vamos morrer. Todos passaremos pela morte. Todos passaremos por problemas.
Todos passaremos possivelmente por doenças, seja ela qual natureza for. Não sabemos o que virá sobre cada um de nós, mas sabemos de uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos a certeza, temos a promessa de que Ele é o nosso pastor, desde que o recebamos como nosso pastor. Temos a certeza de que Ele está conosco, desde que queiramos que Ele esteja conosco e aceitemos a nossa condição de pecadores e nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos que Jesus é Salvador e Senhor de nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos. Essa é a função principal da igreja: levar o Evangelho, pregar que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, que nós devemos nos voltar para Deus, porque o que temos nesta terra, nos anos que teremos, você sabe quantos anos você vai viver? Você sabe quantos minutos você pode acrescentar a mais na sua vida? Tudo é permissão de Deus. Tudo. Ele está sentado no seu trono e Ele está reinando e Ele é absoluto. Satanás não tem poder sobre a sua vida se você tem o Cristo dentro de você. Satanás odeia o ser humano. Sim. Talvez você tenha dito assim agora, pensado hoje numa fala, que eu preciso fazer essa consideração, que um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo. Lembram dessa frase? Sim. Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco, porque Ele conhece a nossa natureza e a nossa natureza é má. A nossa natureza é ruim. Não há nada de bom em nós. A única coisa boa em nós é Cristo dentro de nós. Então, quando Deus nos olha, somos justificados porque Cristo está em nós quando o recebemos. Então Deus Pai não vê o Isidro, não vê a Lucimara, não vê o Alexandre, não vê você que me ouve, mas vê Cristo. É isso que nos justifica. Algumas verdades, então, você deve tirar de tudo isso. O salário do pecado é a morte. Você vai morrer. No mundo tereis aflições. Você vai ter aflição. Para com isso. Nós queremos viver o céu aqui, não queremos ter doenças. O primeiro problema, o primeiro vento que bate, já nos afastamos de Deus, blasfemamos contra Deus, nos afastamos da igreja, como se tudo fosse culpado. Mas sabe o que é o culpado? O pecado. A natureza pecaminosa de cada um de nós. Então é tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de sabermos que Deus está no controle, mesmo quando temos uma doença incurável. Saber que Ele nos sustenta, saber que Ele dá recursos, saber que Ele tem a ciência, saber que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e saber principalmente que o dom gratuito dele é a vida eterna. O que importa para Deus é a eternidade. Ok? Eu vou viver aqui quanto tempo? Não sei. Mas eu sei que depois dos 80, depois de uma determinada idade, dependendo da composição de cada um de nós, é cansaço e enfado. Isso é fato. Queira você ou não, é um fato. Então pense na eternidade. Comece a pensar onde você vai passar a sua eternidade. Porque a cura para a sua alma, a cura para o seu espírito, ela já está proposta na Bíblia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu passei por todas essas coisas. Eu cravei tudo. Está consumado na cruz. E eis que estou convosco todos os dias. Não é algum dia. E eu quero ser o seu pastor. Eu quero cuidar de você. Então eu gostaria que você considerasse isso.
considerasse que tudo que acontece na nossa vida, até a morte, a palavra diz que até na hora da morte de um ente querido, nós devemos glorificar a Deus. Até na hora da morte. Tudo é para a glória dele. Tudo que ele faz por mim e por você é para visar o aperfeiçoamento do caráter dele em nós. Então, se Paulo teve um espinho que não interessa para mim e nem para você que tipo de espinho era. Eu tenho espinho, você tem espinho e você que me ouve sabe que você tem. Não importa, mas o que importa é que o caráter de Jesus seja aperfeiçoado e ele cresça dentro de nós. E ele ocupe o lugar que ele deve ocupar. Sabe por quê? Porque é na eternidade que vai ser revelado qual foi a boa escolha. Esse negócio é sério. É na eternidade que vai ser revelado qual foi a boa escolha. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, escolha o caminho de Deus. Sabe por quê? Porque é o único caminho para a vida eterna. E eu quero dizer mais uma coisa para você, que talvez esteja trabalhando, se matando, colocando todo o foco da sua vida aqui neste mundo. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Este mundo vai passar. Este mundo vai passar. Então, eu conclamo você nesta manhã, fazendo uma consideração final. Escolha o caminho do Senhor. Porque este é um caminho de vida e de vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Nos encontramos no culto, 18h30, na igreja. Aqueles que puderem estar presencialmente, respeitando os protocolos. Aqueles que não puderem estar presencialmente, nos acompanhem para juntos celebrarmos o nome do Senhor através também da internet, desta ferramenta maravilhosa. Não é? Que Deus te abençoe, que fique na paz de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que a comunhão, a instrução e o ensino do Espírito repousem de forma abundante sobre cada um de nós, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus te abençoe.